As relações entre China e Taiwan nunca foram tão tensas como nos últimos anos. A frágil relação entre Pequim e a pequena ilha vem se deteriorando, mas para compreender o porquê dessa tensão e entender a história entre China e Taiwan, vamos olhar para trás para entender o presente. Já deixe o seu like. Em 1927 até 1949, ocorreu uma terrível guerra civil entre forças chinesas nacionalistas e comunistas. O conflito começou em 1927, durante a expedição de Chiang Kai-shek. Com o expurgo de anti-esquerdistas do Kuomintang, Partido Nacional do Povo, o poder comunista foi então melhor estabelecido na área rural, e os seus defensores utilizaram táticas de guerrilha para parar a força nacionalista, que era maior. Após uma campanha de 3 anos, Chiang finalmente conseguiu destruir os sovietes Jiangxi, bases rurais comunistas, criados por Mao Tse-tung, mas após a marcha de 1934 a 1935, os comunistas conseguiram reinstalar-se em Yi'an, no norte do país. Os confrontos entre os dois lados diminuíram com a invasão japonesa de 1937, e, até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a violência interna irrompeu logo após o final da guerra, ressurgindo em uma proporção muito maior em abril de 1946, depois que o general norte-americano George Marshall ter fracassado em conseguir um acordo. No final de 1947, uma contraofensiva comunista estava planejada. Em novembro de 1948, Lin Piao complementou a conquista da Manchúria, onde os nacionalistas perderam 500.000 de soldados, muitos dos quais desertaram para o lado comunista. Na China Central, os nacionalistas perderam Shandong e em janeiro de 1949 foram vencidos na Batalha de Huai, perto de Suzhou. Pequim foi conquistada em janeiro, e Nanjing e Xangai em abril. A República Popular da China foi proclamada em 1º de outubro de 1949, e a vitória comunista se consumou quando os nacionalistas fugiram de Chongqing para a ilha de Taiwan, em dezembro daquele ano. Chiang Kai-shek, que havia perdido a guerra no continente chinês, implantou o seu governo nacionalista em Taiwan. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas, principalmente soldados, elites intelectuais e empresários chineses, seguiram o líder nacionalista e se firmaram em Taiwan. O líder nacionalista continuou declarando o seu governo como a única autoridade legítima da China e implantou em Taiwan uma lei marcial que duraria até 1987. Desde então, a China continental passou a tentar recuperar o controle sobre a ilha, se necessário, por meio da força. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo de Taiwan se manteve na Organização das Nações Unidas e conseguiu um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Na época, muitos países ocidentais reconheceram como o único governo chinês. O regime comunista de Mao Tse-tung não era considerado legítimo. Taiwan tinha o apoio dos Estados Unidos, que temiam que a ilha parasse em mãos comunistas, como havia acontecido com a Coreia do Norte no início dos anos 50. Depois a situação mudou radicalmente a partir de 1971. Neste ano, os Estados Unidos e a China tinham o mesmo inimigo, a União Soviética. Isso facilitou a aproximação dos dois países que eram rivais há muitos anos. Tá gostando do vídeo? Se inscreva no canal e não perca os vídeos novos. Nesse cenário, em outubro de 1971, a ONU reconheceu a República Popular da China, o governo comunista de Mao Tse-tung, como o único país legítimo na organização. 8 anos depois, em 1979, os Estados Unidos fizeram o mesmo, apesar de ainda assim continuarem se mantendo aliado mais importante de Taiwan. Os americanos garantiram um fornecimento de armas ao governo da ilha e fizeram um alerta a Pequim, dizendo que qualquer ataque a Taiwan, os Estados Unidos enviaria armas para que eles pudessem se defender. Esse posicionamento se mantém até os dias de hoje. Poucos países reconhecem Taiwan como um estado soberano. O Brasil deixou de reconhecer o governo da ilha em 1974.
A China se nega a ter relações diplomáticas com qualquer país que reconhecem o governo de Taiwan, como o Paraguai, Nicarágua e Guatemala. Isso porque Pequim considera Taiwan uma ilha rebelde, que faz parte de seu território. Hoje, os governantes de Taiwan defendem que a ilha é um estado soberano com constituição e governo próprio e um exército com 300 mil militares. Taiwan já não faz parte de praticamente nenhuma organização internacional, como o Comitê Olímpico Internacional e a Organização Mundial da Saúde. Nos anos 80, uma tentativa de acordo, parecida com o que já existe em Hong Kong, em troca da promessa de uma autonomia significativa, a ilha deveria aceitar a unificação com a China, mas Taiwan recusou o acordo. Foram feitas várias tentativas de acordo, mas todas fracassaram. Em 2005, a China aprovou uma lei anti-separação, que dá o direito do país de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan caso de tentativas de separação. O atual governo de Xi Jinping já alertou várias vezes que se Taiwan fizer uma declaração de independência, ele poderia recorrer a uma invasão militar para tomar a pequena ilha. Nos últimos anos, a China vem aumentando o tom e as provocações, enviando aviões contra o espaço aéreo de Taiwan. Em março de 2021, em uma dessas invasões, os pilotos chineses disseram pelo rádio ao controle aéreo de Taiwan, que aquilo tudo não passava de um ensaio para uma invasão. Para os chineses, que querem se tornar a principal potência global até 2050, visando controlar direta e indiretamente nações de todo o mundo, não ser capaz de controlar uma pequena ilha, a apenas 200 quilômetros da sua costa, é motivo de vergonha. Por outro lado, o governo de Taiwan disse que eles sabem que a China vai atacar em breve, dizendo que Taiwan vai lutar até o fim para defender a sua liberdade, a sua democracia e a sua independência. Na minha opinião, a China poderia resolver essa questão com Taiwan de forma pacífica, até abrindo mão de uma pequena ilha, mas infelizmente, a cobiça pelo poder leva o ser humano a tomar atitudes que trazem consequências terríveis. Basta olhar para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Obrigado.